Cartas de Cristo, Carta 4, leitura comentada por José Cardoso. O que nós, a Irmandade dos Esclarecidos, os iluminados na consciência crística, estamos a ponto de contar é de vital importância para o mundo em geral. Falamos de igual maneira aos cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, budistas e a cada religião e cada raça do mundo. Falamos a todos, porque todos e cada um no mundo necessitam desta instrução, para que seja possível mover-se em direção aos níveis mais elevados do despertar espiritual. Seus relacionamentos pessoais e sexuais entre homem e mulher são de muito maior importância para o seu bem-estar global do que você atualmente possa imaginar. Tratamos detalhadamente destes relacionamentos nas páginas seguintes, tão somente porque é absolutamente imperativo, vital, para que você, homem ou mulher, desperte para a realidade básica de sua individualidade e identidade, masculina ou feminina, e para a verdadeira fonte das diferenças de gênero. Você deve compreender plenamente as verdadeiras origens de seu corpo e das características masculinas e femininas. Estes não são apenas corpos criados com órgãos físicos e modos de expressão sexual diferentes com a finalidade de gerar filhos. Eles extraem as origens de sua masculinidade ou feminilidade de sua própria fonte do ser, a partir do equilíbrio da consciência universal. Abre parênteses. Estou dizendo isto antes que leiam a carta 5, com o propósito de que a estudem, tendo em mente o que digo agora acerca da sua sexualidade. Fecha parênteses. Assim, se a sexualidade de um homem ou uma mulher não for usada conforme a intenção da consciência divina expressa no ato original de criação, no momento do Big Bang, é óbvio que, ainda que gere filhos, a sexualidade não trará aos homens e mulheres a unidade do ser, a realização pessoal e a alegria que deveria trazer. De fato, o inverso é verdadeiro. O ato sexual em si trará decepção e saturação. E após isso, qualquer amor sentido anteriormente pelo parceiro se esgotará. Com conhecimento e compreensão, homens e mulheres espiritualmente orientados se esforçarão para transcender seu presente estado de consciência referente às relações masculino-feminino de qualquer tipo, não importando como esses relacionamentos possam ser, sexuais ou de outra forma. Eles se esforçarão para expressar em suas mentes e corações os propósitos pelos quais foram criados em formas diferentes. Eles compreenderão e valorizarão as origens da diferença de seus impulsos inatos, temperamentos e modos de expressão. Utilizarão suas diferenças para aumentar o bem-estar recíproco. A competição desaparecerá. Quando isto acontecer, a sintonia com a consciência divina será cada vez mais fácil e, ao sintonizarem-se cada vez mais e facilmente com a consciência divina, ascenderão a níveis mais elevados de consciência espiritual. No momento atual, a relação com a sua sexualidade é uma barreira para a sua ascensão na consciência. Ela enraiza você à sua condição humana. Nós, enfatizamos o fato de que você não descobrirá a verdade da sua existência, até que você tenha compreendido e buscado aplicar em sua vida diária, em seu lar e em seu lugar de trabalho, a plena compreensão do verdadeiro significado de homem e mulher. Disseram que você não deve cometer adultério. Eu digo que quando você deseja a mulher ou o marido do vizinho,
ele ou ela começará a pensar em você do mesmo modo, ou se sentirá desconfortável em sua companhia ao sentir a sua necessidade sexual e evitará você no futuro. O que está em sua mente certamente se tornará real no mundo, de modo que não se engane pensando que você pode sonhar e devanear com imagens que lhe deem prazer e que isto não prejudicará ninguém. Por esta razão, a literatura pornográfica é realmente uma profanação de sua fonte do ser. É uma praga sexual que deliberadamente aviva o apetite sexual, liberando, através da mente de homens luxuriosos, imenso sofrimento e miséria nos corpos, mentes e emoções de jovens mulheres. O que vocês fizeram e estão fazendo atualmente ajudou a levar a sua civilização à beira da destruição atual. Estejam certos de que chegará o dia do acerto de contas para vocês que publicam e distribuem a doença impressa, e também para aqueles que a usam para se excitar. Vocês do mundo ocidental ganharam o desprezo do Oriente devido à sua loucura decadente. Vocês não escaparão daquilo que semearam. E vocês do Oriente não escaparão da insensatez de suas atitudes insensíveis para com suas mulheres, que dão à luz e criam seus filhos e preciosas filhas. Alguns de vocês, por ignorância da verdade, por seus propósitos gananciosos e egoístas, ridicularizaram a verdade de Maomé. Vocês cobriram suas mulheres com pesados vestuários, negando a elas a liberdade de movimento e o ar fresco de Alá, quando elas se aventuram a sair entre as pessoas. Que tipo de homens apelarão para estas crenças e comportamentos egocêntricos e irracionais? Apenas aqueles que não tiveram nenhum sentimento amável para com as mulheres. Seriam estes os seguidores que o profeta Maomé teria atraído quando estava na terra? Realmente não. Ele atraía somente as mentes mais espiritualizadas do povo. Que imagem de seu profeta vocês estão passando para o resto do mundo? Direi a vocês, a de um homem demente e obcecado pela inferioridade do sexo feminino, que considera a mulher como uma posse do homem a ser mantida isolada do mundo. Um homem desconhecedor das verdadeiras necessidades da mulher para ser feliz. Um homem inconsciente do sofrimento dela no estado de cativeiro e submissão. Este homem não tem nada a ver com o verdadeiro Maomé, o profeta do Islã. Quando esteve na terra, ele venerou e respeitou o sexo feminino. Foi a partir do sexo feminino que ele extraiu o modo de avançar em seu caminho espiritual rumo à iluminação. Ele devia muito a elas e sabia que eram iguais em espírito, ainda que fossem diferentes em corpos. De fato, não foi por acidente que ele veio à Terra, pobre e necessitado, para encontrar uma senhora de extrema virtude, riqueza material e discernimento espiritual, para ajudá-lo a elevar-se à altura de profeta, quando estava pronto para isso. Este foi o propósito por trás da vinda de Maomé à Terra, restabelecer a mulher em seu legítimo lugar, uma parceira de mesmo nível do homem dominante. Considere bem isso. Depois da iluminação, eu, na pessoa de Jesus, tornei-me celibatário, porque assim o quis. Mas isto de nenhuma maneira interferiu no meu amor para com as mulheres que se ocupavam de minhas necessidades. Mas Maomé, depois da iluminação, conheceu muitas mulheres, e seu ministério foi aquele de quem foi chamado para aprender a viver com as mulheres e tratá-las com igualdade e com amor. Do mesmo modo que a conveniência incitou meus seguidores a relatar minha obra e ensinamentos de maneira seletiva, a fim de promover seus próprios interesses, assim também o egoísmo de certos indivíduos que eram espiritualmente cegos os fez distorcer os ensinamentos originais de Maomé,
com numerosos acréscimos e interpretações que nunca foram a sua intenção. Desta forma, a obra de todo grande mestre espiritual é coberta pela desinformação do pensamento humano, até que a verdade seja envolvida pela falsidade e que as pessoas sejam seriamente desviadas e mesmo caiam em pecado por ignorância. Pelo fato de que certas religiões aderiram fortemente à crença de que Adão e Eva foram criados para viver felizes no jardim do Éden, de que Eva foi tentada pela serpente, caiu em desgraça e tentou Adão. O homem vê a mulher como uma grande tentadora. Porém, as origens imaginárias da humanidade não são verdadeiras. São apenas uma representação simbólica. Também não é verdade que a mulher seja a grande tentadora. Para os eunucos, a mulher não tem nenhum atrativo. E por que é assim? Porque é retirado deles aquilo que impulsiona o homem a deitar-se com uma mulher. Portanto, onde está o tentador? No próprio homem, em quem pode ser removido fisicamente, ou na mulher que continua sendo ela mesma, apesar de tudo. O homem foi feito expressamente para plantar a semente. Assim, ele deve plantá-la, onde ele veja a oportunidade. A mulher foi feita para receber a semente. No passado, antes do século XX, as mulheres eram sexualmente inativas até serem seduzidas pelo homem. Onde está então o tentador? No homem que desperta e seduz ou na mulher despertada e seduzida? Em nome da pureza, o homem esteve escondendo de si mesmo a sua própria natureza masculina e colocando a responsabilidade de sua queda na mulher. É esta uma atividade sagrada? É digna? Deve continuar assim? Nós falamos àqueles de vocês que dizem seguir a fé muçulmana e que acreditam que estão sem pecado ou com a mente pura por terem envolvido as suas mulheres em roupas pesadas, para protegerem a si mesmos da tentação e para evitar que outros homens vejam suas posses. Vocês estão fortemente enganados pelas suas paixões, tentando se proteger do exercício dos seus desejos humanos. Vocês simplesmente os aumentam até o ponto em que eles explodem de uma forma brutal e virulenta. Nós, dizemos aos homens e mulheres de todos os lugares que a verdadeira pureza somente pode ser alcançada quando você estiver rodeado de todo tipo de tentação e ainda assim permanecer indiferente ao desejo, indiferente aos sentimentos terrenos, não tocado pela luxúria, livre de anseios e desejos de posses. A pureza, em todas as suas formas, transcendente todos os desejos físicos terrenos. A pureza é a capacidade de ver a tentação pelo que ela é, grosseria de pensamento e sentimento, que aprisiona os sentidos do homem e da mulher e os impulsiona a fazerem coisas impuras. Uma pessoa verdadeiramente pura apenas deseja um ambiente limpo e honesto, adequado à sua ânsia inata de amor espiritual e à beleza da autoexpressão em cada aspecto da sua vida. Esta é a verdadeira pureza. Porém, a verdadeira pureza não pode ser alcançada se você não passou antes pelos longos anos de tentação. Esta é uma parte necessária do seu desenvolvimento espiritual. Se não foi intensamente tentado alguma vez e finalmente tenha chegado a compreender que há um caminho mais elevado para percorrer, um caminho de abnegação e de sincera preocupação e carinho por uma boa mulher, você nunca alcançará um verdadeiro estado de pureza. Você será escravo dos desejos e viverá em um constante conflito interior. Logo, não evite a tentação cobrindo as mulheres e vivendo em condições artificiais de falsa pureza. De preferência, homens e mulheres, tirem as suas roupas e reverenciem mutuamente seus corpos como uma forma externa,
visível e bela da consciência divina interior e experimentem a libertação que a verdadeira pureza espiritual lhes proporcionará. Sofra a grave tentação e supere-a. Leve seu conflito à consciência divina e busque seu poder para que ela o ajude a superar a ansiedade física, pois somente assim encontrará a libertação, a paz mental que no fundo está buscando. Se nesse momento você busca alívio e libertação do seu desejo cedendo a ele, não haverá alívio nem libertação. Exatamente o mesmo desejo voltará oportunamente, e novamente você conhecerá o agudo conflito. Se outra vez ceder, novamente o conflito virá, ainda mais intenso, aguardando sua decisão de manter-se firme no poder da consciência divina, até que o desejo seja definitivamente dominado, ao perceber a sagrada beleza, a realidade por trás e dentro de toda forma física. A espiritualidade mais elevada entre os sexos ocorre quando o homem e a mulher podem estar nus, juntos e em paz, num estado de reverência mútua de alma, mente, coração e corpo. Em tal espiritualidade, a única coisa que um sente pelo outro é amor e consideração pelo bem-estar do outro. É a partir de tal amor e cuidado, delicado e compassivo, que virá uma união em êxtase que poucos os seres experimentam. E, se houver intenção, uma criança de incomparável beleza de corpo e mente será concebida. Nos séculos vindouros, quando as pessoas tiverem começado a evoluir espiritualmente em cada nível de sua condição humana, tal amor entre os casais será considerado normal, e o tipo de sexo egoísta que busca tão somente a satisfação física como o que se pratica neste momento será visto como absolutamente degradante e tão repugnante quanto o estupro. Abrindo o espaço agora para os comentários desse trecho, primeiramente eu queria destacar aqui que o comentário que está sendo expresso aqui sobre a sexualidade não tem nenhuma conotação dogmática, nenhuma interpretação religiosa de como o sexo deve ser, de nenhum comportamento puritano, hipócrita, como a gente vê pregado hoje em certas religiões, ou melhor, em todas as religiões. Aqui a gente tenta trazer, nesse trecho a gente observa que tem uma explanação, uma exploração muito mais profunda do conceito sexual do que essa falsa moralidade que é pregada aí tão descaradamente. Mas vindo agora para os comentários, a gente pode perceber, vendo essa realidade onde a gente se encontra, e até com um pouco de conhecimento, né? E agora eu trago um pouco da pirâmide de Maslow, onde lá atrás ele determinou as prioridades humanas, o que satisfaz o ser humano, quais as condições, quais as necessidades humanas que precisariam ser atingidas para que o ser humano conseguisse se sentir pleno, se sentir realizado. E dentre essas necessidades, no primeiro degrau, ele aborda as necessidades de sobrevivência, não é? Que é comida, é um abrigo, enfim, tudo aquilo que possibilita o ser humano a se manter sobrevivendo nesse mundo. No segundo degrau, ele coloca essas necessidades de relacionamento, onde aí entra essa necessidade, essa vontade de satisfazer esses desejos sexuais. E como a gente sabe, o histórico da humanidade demonstra claramente que o ser humano, ele nunca, até hoje, ele não aprendeu a lidar com esses instintos, tanto de forma interna, não é? Aspectos afetivos, emocionais, que acabam desencadeando nesse descontrole físico desses instintos. E esse descontrole, esse despreparo faz com que seja uma grande porta de entrada para continuar mantendo as pessoas aprisionadas. Ou seja, toda a mídia, a publicidade,
comércio, tudo isso é baseado na exploração sexual. E o que seria essa exploração sexual? É justamente a comercialização dessa satisfação sexual. A gente vê muito fácil mulheres pouco vestidas, homens pouco vestidos na televisão, estimulando isso que o ser humano não consegue controlar. Se o ser humano tivesse se elevado no nível espiritual, obviamente isso pouco importaria, mas no nível de consciência a qual a humanidade se encontra, estimular essas imagens, essa abordagem faz com que continuemos presos nesse mecanismo, nesse instinto primitivo. E isso perpetua essa ideia de superioridade e inferioridade. Faz com que, como atualmente está acontecendo, homens usem mulheres, mulheres usem os homens para satisfazer de forma desenfreada essas necessidades que, se tivessem sido escolhido seguir um caminho mais espiritual, e de novo, eu não estou falando aqui dentro de nenhum dogma, mas pela necessidade, por uma visão mais espiritual, uma visão mais energética desse mundo que é constituído. Devemos observar como é que andam os nossos instintos, como é que está essa energia reverberando dentro de nós. Como o próprio Jesus falou aqui na carta, quanto mais se reprime, quanto mais finge que essa energia está desequilibrada, mais prejuízos a gente vê na nossa realidade. Quantos e quantos casos de estupros, de crimes hediondos são cometidos por conta desse descontrole, por conta de incitar uma coisa que o ser humano ainda não está preparado, que o ser humano ainda não conseguiu controlar. Então, aquilo que nos alimenta visualmente, o que a gente assiste, o que a gente escuta, tudo isso faz com que a gente tenha ou não um equilíbrio diante dessa energia. As músicas hoje aqui no Brasil são a prova viva do quanto que a mídia, do quanto que a publicidade escancara na cara do ser humano essa irresponsabilidade, essa incapacidade que ele tem de gerir as suas próprias emoções, de gerir esses instintos animais que ele carrega. Não é algo que está distante de acontecer. Acontece que a diferença, que a gente vai conseguir controlar isso quando primeiro a gente reconhecer, e isso eu falo a gente de uma forma geral, não é? Quando a gente reconhecer que o que leva a gente a uma busca tão desenfreada de satisfação sexual, primeiro se inicia numa carência emocional, numa carência interna. E isso desencadeia vícios e comportamentos que se repercutem de uma forma sexual. Então é preciso avaliar essas questões, como que a gente está alimentando o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa mente, para que a gente possa transcender essas tentações que nos aparecem.